Marilyn Manson. Um nome sinônimo de controvérsia, transgressão e uma mistura potente de heavy metal e rock industrial. Emergindo do underground úmido da Flórida no início dos anos 90, Manson, nascido Brian Warner, criou uma persona que era ao mesmo tempo atraente e repulsiva, uma caricatura grotesca dos medos e ansiedades americanas. Com sua maquiagem branca fantasmagórica, lentes de contato perturbadoras e performances deliberadamente chocantes, ele se tornou um para-raios para o pânico moral, atraindo legiões de fãs, apelidados de Grotesque Burlesque, enquanto simultaneamente repelia aqueles que o viam como uma ameaça aos valores sociais. Em meados dos anos 90, a fama de Manson havia transcendido fronteiras, alcançando até mesmo as praias ensolaradas do Brasil. Sua música, um coquetel potente de guitarras pesadas, pulsos eletrônicos e letras que cuspiam na cara da convenção, ressoou com uma geração de jovens brasileiros desencantados com o status quo. O país, ainda se livrando dos grilhões de uma ditadura militar de décadas, encontrou em Manson uma voz de rebelião, um dedo do meio erguido na cara da autoridade. A chegada de Manson ao Brasil não foi apenas um evento musical, foi um terremoto cultural. Sua música, disseminada por fitas cassete clandestinas e transmissões granuladas da MTV, explorou uma veia de angústia e rebelião que pulsava sob a superfície da sociedade brasileira. Aqui estava um homem que ousava desafiar tudo, que se deleitava com o grotesco e zombava do sagrado. Para uma cultura jovem faminta por algo real, algo perigoso, algo para chamar de seu, Marilyn Manson foi uma revelação. Ele era a personificação de tudo o que seus pais temiam. A chegada de Manson ao Brasil foi recebida com uma mistura previsível de adulação e condenação. Para cada jovem fã que o via como um libertador, um defensor da liberdade de expressão e individualidade, havia um pai, um político ou um líder religioso que o via como um prenúncio da decadência moral, uma influência corruptora sobre a juventude da nação. Jornais estampavam manchetes mordazes, denunciando Manson como uma ameaça à decência pública, enquanto grupos religiosos organizavam protestos, tentando proibir seus shows e censurar sua música. Apesar da controvérsia, ou talvez por causa dela, a popularidade de Manson no Brasil continuou a subir. Sua música, com seus temas de alienação, rebelião e liberação sexual, ressoou profundamente com uma geração que atingia a maioridade em uma sociedade em rápida mudança. Jovens, famintos por uma válvula de escape, por algo em que acreditar, se aglomeravam em seus shows, atraídos pelo espetáculo, pela música e pelo senso de pertencimento que vinha com fazer parte de algo maior do que eles mesmos. A reação contra Manson foi feroz, particularmente de grupos conservadores e organizações religiosas. Eles o acusaram de promover violência, satanismo e uso de drogas, culpando-o por corromper as mentes dos jovens brasileiros. Políticos, ansiosos para capitalizar a controvérsia, usaram Manson como bode expiatório, um alvo conveniente para mobilizar sua base e distrair de questões sociais mais urgentes. Mas para os fãs de Manson, as críticas só serviram para solidificar sua devoção. Eles o viam como um mártir, uma vítima da censura e da intolerância. Seus shows se tornaram mais do que apenas eventos musicais. Eram atos de desafio, celebrações da individualidade diante do conformismo. Quanto mais a sociedade tentava silenciá-lo, mais alto seus fãs rugiam sua aprovação. O ano era 1999. O Brasil fervilhava de expectativa. Marilyn Manson, o autoproclamado anticristo superestrela, estava trazendo sua turnê Mechanical Animals para o país. Uma perspectiva que enviou ondas de choque pela sociedade brasileira. A turnê, notória por sua elaborada produção de palco e as travessuras deliberadamente provocativas de Manson, prometia ser diferente de tudo que o Brasil já tinha visto.
A turnê começou em São Paulo, a metrópole brasileira, no lendário ginásio do Ibirapuera. O local, normalmente usado para eventos esportivos, estava lotado de fãs vestidos de preto. Um mar de rostos pálidos e olhares desafiadores aguardando ansiosamente a chegada de seu Senhor das Trevas. Quando as luzes se apagaram e os acordes iniciais de The Dope Show reverberaram pelo estádio, a multidão explodiu, uma cacofonia de gritos e aplausos. Nas 2 horas seguintes, Manson manteve o público cativo, entregando uma performance visceral e teatral. Ele percorria o palco como um mestre de cerimônias demente, cuspindo suas letras com alegria venenosa. A multidão, uma massa contorcida de suor e excitação, cantava junto a cada palavra, suas vozes se misturando ao rugido estrondoso da banda. Do riff de abertura de Rock is Dead, à melodia assombrosa de The Beautiful People, a performance de Manson foi um tour de force, um testemunho de seu poder como showman e o apelo duradouro de sua música. O show, um marco na história do rock brasileiro, cimentou o status de Manson como um ícone cultural, um símbolo de rebelião e transgressão para uma nova geração. O ano 2000 viu Marilyn Manson retornar ao Brasil, desta vez como parte do lendário festival Rock in Rio. O festival, conhecido por atrair alguns dos maiores nomes da música, foi realizado no Rio de Janeiro, cidade famosa por suas praias, carnaval e atmosfera descontraída. No entanto, a presença de Manson no festival acendeu uma tempestade de controvérsia, colocando as forças do liberalismo contra os bastiões do Brasil conservador. Grupos religiosos, indignados com a inclusão de Manson na programação do festival, organizaram protestos, pedindo o cancelamento de sua apresentação. Eles o acusaram de blasfêmia, de promover o satanismo e a imoralidade, e exigiram que o governo interviesse para proteger o tecido moral da sociedade brasileira. Políticos, sentindo a oportunidade de marcar pontos com sua base conservadora, juntaram-se ao coro de condenação, denunciando Manson como uma ameaça à ordem e à decência pública. Apesar da pressão crescente, os organizadores do Rock in Rio mantiveram-se firmes, recusando-se a ceder às exigências dos censores. Argumentaram que Manson, como qualquer outro artista, tinha o direito à liberdade de expressão e que bani-lo criaria um precedente perigoso. O palco estava montado para um choque de culturas, uma batalha entre as forças da tolerância e os defensores da tradição. Na noite de sua apresentação, a atmosfera no Rock in Rio era elétrica. A segurança foi reforçada e uma tensão palpável pairava no ar. Quando Manson subiu ao palco, a multidão, uma mistura de curiosos e fãs obstinados, entrou em erupção, uma onda de som que inundou o recinto do festival. A sombra da controvérsia pairou sobre a performance de Manson no Rock in Rio. Foi, sem dúvida, um espetáculo de desafio. Contra um cenário de luzes piscantes e música estrondosa, ele zombou, rosnou e girou em um repertório repleto de suas músicas mais provocativas. A multidão, uma mistura de curiosos e convertidos, respondeu com uma mistura de admiração e adulação. Fora do festival, os protestos continuaram. Grupos religiosos realizaram vigílias de oração, seus cantos de Manson fora, competindo com o rugido da música emanando do palco. Políticos, ansiosos para capitalizar a controvérsia, pediram investigações e ameaçaram com ações legais. Após o show, as batalhas legais começaram. Grupos religiosos entraram com processos, acusando Manson de violar as leis brasileiras de obscenidade e incitar o ódio religioso. Políticos iniciaram investigações, buscando responsabilizar os organizadores do festival por permitir que Manson se apresentasse. A controvérsia em torno da performance de Manson se tornou um debate nacional, dominando as manchetes e dividindo a opinião pública. As batalhas legais se arrastaram por anos, lançando uma longa sombra sobre o legado de Manson no Brasil. Embora os processos tenham sido eventualmente arquivados,
A controvérsia em torno de sua performance deixou uma marca indelével, alimentando a percepção de Manson como uma figura perigosa e subversiva. No entanto, para seus fãs, a controvérsia apenas serviu para solidificar seu status como um mártir da liberdade de expressão, um rebelde que ousou desafiar o status quo. Seção 6 Ecos de Manson. Bandas brasileiras inspiradas pelo Deus do F-da-se. O impacto de Marilyn Manson na cena musical brasileira se estendeu muito além de seus shows controversos e batalhas legais. Sua música, uma mistura potente de heavy metal, industrial e glam rock, tocou a alma de uma geração de jovens músicos brasileiros, inspirando-os a formar bandas, pegar instrumentos e se expressar com ferocidade e teatralidade semelhantes. Bandas como o Rapa, Detonautas Rock Club e CPM 22, embora não sejam clones musicais diretos de Manson, traziam traços de sua influência, desde o som agressivo e as letras sombrias, até a presença de palco teatral e a vontade de desafiar as normas sociais. Essas bandas, juntamente com inúmeras outras, emergiram do underground, com sua música ressoando com uma geração de jovens brasileiros que viam em Manson uma alma gêmea, uma voz para suas próprias ansiedades e frustrações. A influência de Manson não se limitou à música. Sua estética visual, uma mistura grotesca de glam rock e imagens de filmes de terror, também deixou sua marca na cultura pop brasileira. Seu uso de táticas de choque, sua vontade de ultrapassar limites e desafiar tabus, ressoou com uma geração de artistas e performers que viram nele um modelo de liberdade criativa e autoexpressão. O legado de Manson no Brasil é complexo e multifacetado. Ele é um ícone reverenciado e uma figura vilipendiada, um símbolo de rebelião e um alvo da ira conservadora. No entanto, não há como negar seu impacto na cena musical brasileira. Ele inspirou uma geração de músicos, desafiou as normas sociais e deixou uma marca indelével na cultura pop brasileira. Seção 7. Um legado de rebelião. A influência duradoura de Manson. Apesar das controvérsias e da passagem do tempo, a influência de Marilyn Manson na música e na cultura brasileira continua a ressoar. Ele permanece um ponto de referência para artistas que ultrapassam limites e desafiam convenções, um símbolo do poder duradouro do shock rock e a atração pelo tabu. Novas gerações de músicos brasileiros, criados na internet e expostos a uma paisagem musical globalizada, continuam a descobrir e se inspirar na música e na persona de Manson. Sua influência pode ser vista no trabalho de artistas brasileiros contemporâneos como Scalene, Bulgarins e Far From Alaska, que incorporam elementos de seu som industrial, apresentação teatral e temas líricos de alienação e rebelião em sua música. Além da música, o impacto de Manson na cultura brasileira pode ser visto na maneira como ele ajudou a desgastar os valores tradicionalmente conservadores do país. Seu estilo de confronto e a aceitação aberta da sexualidade desafiaram as noções tradicionais de moralidade e decência, abrindo caminho para uma maior aceitação da diversidade e individualidade. Enquanto seus críticos podem descartá-lo como uma relíquia de uma era passada, o legado de Marilyn Manson no Brasil permanece potente. Ele é um lembrete de que a arte pode ser uma força poderosa para a mudança, mesmo quando é confrontadora, controversa e profundamente perturbadora. Seção 8, 2012. O retorno do Imperador Pálido. Em 2012, Marilyn Manson retornou ao solo brasileiro, desta vez mais velho, talvez mais sábio, mas não menos potente. Essa turnê, em apoio ao seu álbum Born Villain, marcou um afastamento das performances pesadas em choque de seu passado, concentrando-se em uma apresentação mais refinada, embora ainda intensamente teatral. Apresentando-se na HSBC Arena no Rio de Janeiro e no Espaço das Américas em São Paulo, Manson exibiu um repertório que abrangeu sua carreira,
desde sucessos antigos como Lunchbox até material mais recente como No Reflection. Longe estavam os dias de atos sexuais, simulados e rasgar livros sagrados. Em vez disso, Manson cativou o público com sua energia bruta e inegável presença de palco. O público brasileiro, muitos dos quais cresceram com a música de Manson, o recebeu de braços abertos. Embora os protestos e controvérsias do passado tivessem diminuído bastante, ainda havia uma palpável sensação de excitação e expectativa em torno de seu retorno. Manson, por sua vez, pareceu genuinamente comovido com a recepção, entregando uma performance que foi poderosa e comovente. Esta turnê marcou um novo capítulo no relacionamento de Manson com o Brasil, definido não pela controvérsia, mas pelo respeito mútuo e uma história compartilhada. O garoto que uma vez aterrorizou uma nação havia se tornado um veterano do rock, ainda capaz de cativar e desafiar o público, mas com um novo senso de maturidade e introspecção. Seção 9. Mais que música. O impacto de Manson na cultura pop brasileira. A influência de Marilyn Manson no Brasil se estende além do reino da música, infiltrando-se na arte, moda e discurso social do país. Ele se tornou um símbolo da contracultura, sua imagem estampada em camisetas e grafites em paredes, um ato silencioso, mas potente, de rebelião contra as normas sociais. Seu impacto na moda brasileira é inegável. A estética gótica e industrial que ele popularizou, com sua ênfase em roupas pretas, botas pesadas e piercings não convencionais, encontrou um lar nos guarda-roupas da juventude brasileira. Estilistas se inspiraram em seu estilo, incorporando elementos de sua estética em suas coleções, borrando ainda mais as linhas entre música, moda e comentário social. Além disso, as opiniões francas de Manson sobre censura e liberdade de expressão ressoaram em um país que havia recentemente emergido de um período de repressão política. Sua disposição de desafiar a autoridade e questionar as normas sociais contribuiu para uma conversa cultural mais ampla sobre individualidade e o direito de ser diferente. O legado de Marilyn Manson no Brasil é complexo e multifacetado. Ele é uma figura que provoca fortes reações, tanto positivas quanto negativas. Mas uma coisa é certa: ele deixou uma marca duradoura na cultura brasileira, moldando a paisagem musical, influenciando tendências da moda e provocando diálogos sobre censura e individualidade. Sua presença, embora frequentemente controversa, forçou a sociedade brasileira a confrontar suas próprias noções preconcebidas e abraçar o poder da expressão artística, mesmo em suas formas mais desafiadoras.